Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem paga mais imposto no Brasil? Alguém que ganha 6 mil reais por mês trabalhando ou quem ganha 600 mil? Alguém que tem um carro velho na garagem ou o dono de um helicóptero, de um jatinho, de um iate? Os acionistas da Americanas, que ganharam mais de 300 milhões em dividendos no ano passado, ou a vendedora da loja, que ganha um salário mínimo? A resposta a essas questões coloca a importância e a urgência da gente discutir a reforma tributária no Brasil. E essa questão começou a ser debatida agora no Congresso Nacional. Por isso, vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Acredite se quiser. Um grande acionista, um CEO de uma mega corporação que recebe milhões ou até bilhões em dividendos. A Petrobras, por exemplo, distribuiu 217 bilhões em dividendos no ano passado. Quem recebeu isso não paga nada de imposto no Brasil. Porque aqui existe a isenção para tributos sobre lucros e dividendos. Uma professora, um pequeno comerciante, alguém que tenha lá uma renda de 6 mil reais por mês, vai pagar 27,5% no imposto de renda da pessoa física. E quem ganhe 600 mil reais por mês, 100 vezes mais, também vai pagar 27,5% no imposto de renda. Mais que isso, quem tem lá o seu carro velho, sei lá, é um carro popular, um Gol, um Palio ou um Celtinha, paga o IPVA todo ano. Se não pagar, vai pro pátio. Mas quem tem um jatinho, um iate, um helicóptero ou um jet ski como o Bolsonaro, não paga nada de imposto. Esses são alguns exemplos do que é o sistema tributário brasileiro. Profundamente injusto. Na prática, se a gente for ver, quem tem menos paga mais, quem tem mais e muito paga menos. É o que a gente chama de um sistema tributário regressivo, que está na contramão da maioria dos países do mundo. O sistema de impostos brasileiro é um dos mais desiguais do planeta. E nós sabemos já o que isso gera. Uma profunda desigualdade. O Estado, que deveria combater a desigualdade, investindo na área social, permitindo mais oportunidades para os mais pobres, acaba ajudando na concentração de renda, porque ele arrecada mal, ele tributa de uma forma injusta. Se você acha que é exagero, então vamos lá, vamos aos números. Eu vou trazer alguns aqui para a nossa audiência do Café com Bolos. De cada 100 reais de impostos arrecadados no Brasil, 23 reais são pagos pelos 10% mais pobres da população e apenas 8 reais pelos 10% mais ricos. Mas você pode dizer, ô Bolos, não, mas é assim no mundo inteiro e tal. Não. Vamos entender, primeiro, por que é que isso acontece. Porque no Brasil existe uma profunda distorção em que os impostos estão focados no consumo. A cada coisa que a gente compra, tem lá o imposto. ICMS, ISS, várias formas de tributo sobre produção e consumo, em vez de estarem focados nas altas rendas e nos grandes patrimônios. Mas quem deve fazer isso é a Venezuela, é Cuba, é China, isso é papo de comunista. Não, gente, não é. Vamos falar dos Estados Unidos, o paraíso dos liberais e que não tem nenhuma suspeita de ser comunista. Nos Estados Unidos, apenas 17% da arrecadação tributária é sobre consumo. No Brasil, é 50%. Ou seja, o tributo incide sobre o arroz, sobre o feijão, sobre cada coisa que a gente compra, o que faz também com que aumente a inflação de custo desses produtos. E isso, é lógico, penaliza proporcionalmente mais os mais pobres. Vamos dar um exemplo. Alguém que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ele não tem margem para poupar, para investir, né? Ele vai gastar aquilo consumindo, comprando comida, comprando roupa, pagando serviços, ali garantindo a família, ou seja, então aquilo que tem a maior tributação vai consumir toda a renda dele. Enquanto quem ganha 1 milhão de reais por mês, ele não vai consumir tudo isso. Vai ter uma parcela ali, mesmo que ele tenha uma vida nababesca, luxuosa. Ele vai pegar uma parte disso e ele vai investir, aplicar, investir em dividendos e não vai ser tributado. É aí que está a grande questão. Por isso, a maior parte dos países de capitalismo avançado, da OCDE, da União Europeia, os Estados Unidos, esses países focam a tributação
em renda e patrimônio, não no consumo. Vamos trazer mais um número. No Brasil, só 23% dos impostos arrecadados são sobre renda. Nos Estados Unidos, são 60%. E além disso, tem a história do lucro e dividendo. Em todos esses países que qualquer liberal possa se referenciar, Estados Unidos, Alemanha, França, qualquer um deles, Japão, lucro e dividendo é tributado. O que é o dividendo? É o que a empresa arrecadou tanto, conseguiu um tanto de lucro. Aí ela distribui esse lucro para os acionistas. Ou seja, isso é uma renda. No imposto de renda da pessoa física, tudo que a gente ganha é tributado. A gente declara e paga. Na distribuição de dividendo, de lucro, não paga nada. Isso acontece só em 3 países do mundo. Na Letônia, na Estônia e no Brasil. Aí alguém pode chegar e falar, não, mas Boulos, meu primo, que é motorista de Uber, ele tem lá um investimento na bolsa que ele fez no aplicativo tal, que alguém ofereceu. Não, a gente não está falando essencialmente do seu primo. Mais um dado, em 2020 foi feito um levantamento que 70% da distribuição de lucros e dividendos aqui no Brasil ocorre para quem recebe mais de R$1.600.000 por ano. Ou seja, não é o caso de alguém que é motorista de Uber, de um trabalhador, é só a nata da nata. A gente poderia falar aqui de várias outras dessas distorções. Por exemplo, sobre patrimônio. O imposto sobre herança no Brasil tem um teto, ou seja, o máximo que ele pode ser cobrado é 8%. Nos Estados Unidos, esse teto é de 40%. E de uma forma progressiva. Não é que se você for fazer a herança lá da tua casinha e tal, você vai pagar 40% quando for fazer o inventário. Progressivo. Só quem tem muito patrimônio paga mais. Quem tem menos patrimônio paga mais perto do piso e não do teto. Ou seja, é uma questão de justiça, de progressividade. Quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos tem que pagar menos. E aí, com isso, o Estado recebe esse recurso e deveria direcionar para investimentos sociais combatendo a desigualdade. Esse é um papel mínimo, básico, de um Estado social em qualquer lugar do mundo. Existem vários exemplos dessa distorção no nosso sistema tributário. Mas agora, esse debate está sendo travado de forma séria na Câmara dos Deputados. Se iniciou um grupo de trabalho onde parlamentares começaram a discutir e a previsão é que uma reforma tributária seja votada até maio. Qual é o problema? É que essa proposta de reforma tributária que está circulando lá no Congresso, com base numa PEC, que é a PEC 45, ela só toca num ponto, que é a simplificação de impostos. A criação do chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É uma forma não de mudar, reduzir imposto sobre consumo e aumentar sobre renda, como a gente estava falando, mas de simplificar o imposto sobre consumo. Existem vários. Existe o ISS, Imposto sobre Serviços, que hoje é municipal. Existe o ICMS, que é estadual. Existe o PIS/COFINS, que é federal. A ideia é juntar num IVA, num imposto ou num IVA dual, manter um federal e juntar o estadual e dos municípios. É verdade que o nosso sistema tributário, ele é complexo, ele precisa de simplificação, e isso ajuda a ter previsibilidade, ajuda a apoiar a empresa que quer investir, enfim, dá transparência e simplificação para o sistema tributário. Mas não adianta fazer essa parte e não mexer no gargalo principal, que é a injustiça que a gente estava falando aqui e que é histórica. Por isso, quando começou a tramitar essa PEC lá atrás, ainda era no governo Bolsonaro, em 2019, todos os partidos de esquerda, o PSOL, o PT, o PCdoB, a Rede, o PSB, o PDT, todo mundo se juntou e fez uma proposta de emenda global substitutiva à PEC 45, que é a reforma tributária justa e solidária, em que o economista Eduardo Fagnani teve um papel muito importante de ajudar a formular. Várias entidades, vários professores e intelectuais entraram nisso. E a ideia dessa reforma tributária justa e solidária era assim, ok, vamos simplificar, vamos conseguir juntar, claro, sem que retire a arrecadação de estados e municípios, senão você cria um problema para o pacto federativo e o investimento que o estado e o município têm que fazer não vai ter dinheiro para fazer. Agora, o ponto-chave é que a gente consiga essa justiça tributária e garantir você desonerar desde folha de pagamento, cesta básica, retirar mais impostos sobre consumo, ou como o Lula propôs na campanha, isentar imposto de renda até 3 salários mínimos ou até R$5.000 e criar
uma forma de que aqueles que estão lá em cima, os super ricos, paguem mais. É IPVA para jatinho, iate, cobrar imposto como todo mundo faz, menos Estônia e Letônia, sobre lucros e dividendos, é poder ter mais imposto sobre grandes patrimônios, ou seja, ter alíquotas diferentes do imposto de renda da pessoa física, que um professor não pague a mesma coisa que um CEO que ganha 1 milhão por mês. Essa é a essência da proposta que a gente quer discutir. Mas é lógico, vocês sabem bem que ela enfrenta muita resistência no andar de cima. Ninguém quer abrir mão do seu privilégio tranquilamente. E por isso vai ser preciso uma ampla mobilização da sociedade. Primeiro, para a gente desmistificar uma maneira errada de fake news como o debate pode aparecer. Porque quando a gente fala tributar lucro e dividendo, quando a gente fala nova faixa do imposto de renda, IPVA para jatinho, normalmente esse debate é encarado do seguinte: a esquerda quer aumentar imposto. Não é aumentar a carga tributária no Brasil, que já está num patamar razoável, até razoavelmente elevado. É você poder reduzir de um lado imposto de cesta básica, isenção para quem ganha menos no imposto de renda, ou seja, reduzir a proporção de imposto sobre consumo, barateando os produtos na economia. E para poder compensar isso e manter a arrecadação do Estado, você tributar os milionários, os bilionários. Às vezes a gente fala, taxar grandes fortunas. Aí a pessoa que tem lá uma casinha de aluguel fala, é comigo, e eu vou pagar mais imposto. Não, gente. A proposta é a gente tornar essa balança que está tão desequilibrada mais equilibrada. E a gente vai precisar muito que esse debate seja feito em toda a sociedade. Porque se ele ficar só lá no plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a relação de forças é desfavorável. E é capaz que passe uma reforma tributária só com o tema da simplificação, que não tenha uma construção para ter essa progressividade e a justiça tributária. É muito importante que todo mundo se envolva. Por isso que nós estamos fazendo esse café com bolos. Passa o vídeo para diante, faz esse debate com mais gente. São dados, são informações públicas e transparentes para que a gente possa ter um sistema de cobrança de impostos mais justo no nosso país. Nós vamos fazer essa batalha lá na Câmara dos Deputados. Cada um e cada uma de vocês tem que fazer ali na boca miúda e aqui na rede social. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.